Evangelho de João, capítulo 3. A palavra diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bom, irmãos, eu disse que nós teríamos 2 sermões que nos levariam a refletir a respeito da compreensão reduzida que a religião se propõe a fazer a respeito da revelação de Deus e da salvação. Porque nós nos arvoramos da pretensão de sermos os detentores exclusivos do passaporte daqueles que vão ser salvos ou vão entrar no céu. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é aquele em quem tudo se consuma. De um modo soberano, sobrenatural, misericordioso e muitas vezes incompreensível para nós, Deus tem, pela sua soberania e pela soberania do Espírito, se revelado aos homens de muitos modos, mesmo a partir da ignorância das suas crenças e dos seus credos. É como se Deus, na história das civilizações, não estivesse presente apenas no judaísmo, a quem ele se manifestou face a face a Moisés, ou através de quem ele falou por intermédio de Abraão e se revelando a ele, fazendo a ele promessas. Mas em todo canto, no mundo inteiro, como lampejos, como gotejos da graça de Deus, Deus soberanamente parece nos surpreender quando usa a cultura de um povo, muitas vezes, para que ela revele e aponte a salvação. No nosso encontro
de leituras bíblicas que nós fizemos no carnaval, a gente falava a respeito de figuras, por exemplo, da mitologia egípcia antiga, figuras como Horus e Osíris, cujos relatos mitológicos das suas existências são absolutamente paralelos e análogas à história de Jesus. Ao ponto de estes personagens terem relatos das suas vidas que falam de coisas tipo nascer de uma virgem, ter 12 discípulos, serem mortos e ressuscitarem dos mortos. E às vezes, certa ocasião, um amigo meu me disse, tá vendo? Esse Jesus, e ele era judeu, esse Jesus que vocês construíram e que Constantino criou é apenas uma cópia dos mitos antigos e das crenças dos outros povos. Eu disse, engano, querido. O que você não percebe é que Deus, na sua infinita misericórdia, em muitas culturas, em muitas crenças e em muitas tradições, Ele, de forma misericordiosa, derramava gotas da revelação que apontava para aquele que um dia viria a ser a revelação plena da sua divindade, onde todas as mediações e todos os símbolos transitórios, onde todas as expressões contingentes a respeito de Deus seriam superadas e todos seriam capazes de olhar e dizer tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu acreditei e que foram meios para que eu me conectasse com Deus, agora está claro, agora eu percebo que Jesus é aquele que traz Deus a mim de forma tão plena que eu não preciso de mais nada disso, porque nele se consuma todas as coisas. Se, por exemplo, você estiver diante de alguém de uma religião de matriz africana e que ele dizer, não, na nossa crença, nós fazemos sacrifícios, nós oferecemos ofertas nos altares, nós derramamos sangue dos animais para oferecer às divindades, aos orixás que acreditamos, basta que você diga assim, queridão, fique tranquilo, porque a experiência judaica não era diferente da sua fé. Dê um livro de Levíticos para ele ler, e ele vai ver que os mesmos rituais eram feitos também pelo povo judeu. Mas no Novo Testamento, no livro de Hebreus, nos traz a revelação de que os sangues, os holocaustos, os sacrifícios, os altares, os templos, os sacerdócios, todos aqueles podem ter servido durante um tempo, mas agora Jesus Cristo é aquele que se tornou o sacerdote por excelência, o sacrifício por excelência, o sangue definitivamente derramado para todo sempre, a imagem plena do Deus invisível, o único mediador entre Deus e os homens, de modo que, em vez de desqualificar a fé, a experiência, a tradição, a ancestralidade, a história de um povo, nós simplesmente precisamos ajudá-los a compreender que toda a sua história, sem que eles soubessem, apontava para Cristo, não importa onde fosse. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Nínive adorava um Deus que era representado na figura de um ser mitológico, metade homem, metade peixe. O Deus da cidade de Nínive era um peixe. E Deus decide salvar e falar e se manifestar a este povo. E na soberania dele, ele busca Jonas no meio do mar. E o traz a Nínive no ventre de um peixe. E o lança na praia. E toda a cidade de Nínive parou para ouvir o profeta cujo peixe lançou na praia. O Deus Yahvé de Israel, que não é meio homem nem peixe, que nada tem a ver com aquela mitologia ou com aquele simbolismo pagão, com aquela crença idólatra, mas na sua misericórdia foi aquele instrumento exatamente do homem e do peixe que Deus usou para falar com o povo de Nínive. O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Preste atenção, irmãos. Nicodemos é um representante de uma religião oficial.
de uma crença teologicamente fundamentada nas Sagradas Escrituras bíblicas. Ele é um príncipe, ele não é apenas um fariseu qualquer, mas ele é um líder espiritual. Ele é uma autoridade religiosa do povo. E mais, ele não é apenas uma autoridade religiosa como um rabino na sinagoga, que era a igreja daquele tempo. Ele também era parte do Sinédrio, um membro do Sinédrio, que era o tribunal religioso de todo o povo judeu. E Jesus se manifesta dentro desta fé, da fé judaica, da fé hebreia, que Deus havia revelado desde Abraão e Moisés e pelos profetas. É esta mensagem, e dentro deste contexto e dentro desta religião que Jesus nasce. Nicodemos não é qualquer coisa. Ele é um porta-voz da ortodoxia desta religião. E sendo ainda do Sinédrio, ele é aquele, porque o Sinédrio era responsável exatamente por garantir o cumprimento da lei e dar as suas interpretações oficiais. Entende o papel do Sinédrio? O Sinédrio é aquele elemento político-religioso que pega as Sagradas Escrituras, é como se fosse o nosso STF. Então Nicodemos é tipo um Xandão assim do tempo de Jesus, sabe? É aquele cara que, junto com os seus pares, com o seu colegiado do Sinédrio, alguns fariseus e outros saduceus, são responsáveis por dizer como se deve guardar o sábado, por exemplo. O que pode e o que não pode fazer. Como se deve cumprir tal mandamento, como se deve realizar tal preceito religioso. Toda a religião judaica estava submetida a homens como Nicodemos. E este cara começa a ter certa curiosidade sobre os ensinamentos de Jesus. E então ele vai encontrar Jesus à noite, com essa conversa que a gente leu aqui, quando ele diz: Mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele está exercendo o seu papel de sinédrio. Ele está avaliando o comportamento de Jesus, a pregação de Jesus, os milagres de Jesus, está enquadrando tudo isso dentro dos critérios do sinédrio, está dizendo, parece que o que você está fazendo são coisas que vêm de Deus, então você deve ser de Deus. Até agora você não pisou na bola, até agora você parece não ter vacilado, não ter falado nenhuma heresia, até agora parece que está tudo em ordem aqui. E aí Jesus surpreende Nicodemos. Eu não sei você, quando eu leio esse texto, eu sempre fico com a sensação de que Jesus deu meio que na nossa linguagem, assim, deu meio que um coicezinho, assim, de leve em Nicodemos, sabe? Porque Nicodemos diz assim, mestre, ele chama Jesus de mestre. Sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém faria os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus disse assim, você não tem condição nenhuma, eu vou dizer em outras palavras o que Jesus respondeu, você não tem condição nenhuma para avaliar se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus, porque você só entende das coisas dos homens e você não entende das coisas de Deus, porque para entender das coisas de Deus, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. A partir da realidade, da natureza da sua avaliação, da sua interpretação, você não tem capacidade, qualificação, compreensão para dizer se eu sou ou não sou de Deus. É isso que Jesus responde em outras palavras.
E Nicodemos fica perplexo com aquela resposta de Jesus. Quando ele ouve Jesus dizer no verso 5, em verdade te digo, se você não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu te dizer, importa-te nascer de novo. E Nicodemos então pergunta, como pode isso acontecer? E aí Jesus dá a resposta que nos interessa na leitura desta manhã. No verso 10, Jesus diz, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, veja, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Só que na antessala dessa resposta, Jesus havia dito algo para Nicodemos no versículo 8. Muito interessante. Lê comigo em voz alta o versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vamos tentar organizar o nosso pensamento aqui. Um homem com uma nova mensagem, com uma nova pregação, falando do amor de Deus, fazendo milagres, está caminhando pela Galileia. Ele se chama Jesus de Nazaré. E naquela região existe um representante do Sinédrio, um rabino, um príncipe do povo chamado Nicodemos, responsável por verificar que todos aqueles que estão debaixo da tutela de Jerusalém cumpram a lei de Deus. E ele vai então avaliar ou tentar entender o ministério de Jesus, se ele efetivamente está debaixo daquilo que o Sinédrio, os rabinos e os fariseus consideram como sendo legítimo. E talvez você diga, mas Nicodemos não estava ali por uma fé própria. Quando ele fala, nós sabemos que ele está falando em nome do Sinédrio. Sabemos que vem das partes. Ele não está falando dele. Senão ele diria, eu sei, Senhor, que o Senhor é um homem de Deus. Ele está trazendo um posicionamento, uma compreensão prévia de um grupo religioso. Sabemos. E Jesus diz assim, não sabem nada. Tem que nascer de novo. E Nicodemos diz, como assim? E aí Jesus diz assim, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É em espírito e em verdade, meus irmãos. O tema que nós vamos discutir nesta manhã é exatamente esse. Não se pode engarrafar o vento. Não dá. A Dilma já tentou. Não se pode engarrafar o vento. Não se pode controlar o vento. Ele sopra onde quer. Não sabemos de onde vem e nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o grande problema da religião é que ela quer controlar o vento. É que ela quer dizer onde ele vai soprar, sobre quem ele pode soprar, o que ele vai fazer e como vai fazer. E o cristianismo se arvorou da pretensão de que ele é capaz de ter controle sobre o vento. De que ele não sopre onde ele quer, como quer e do modo que quer. Por isso que nós dividimos o mundo entre profano e sagrado. Profano e sagrado.
Voltando à polêmica da música da Yamê, ela deu uma entrevista dizendo que gosta muito, que uma das inspirações dela é Djavan. E o segmento evangélico está desesperado, porque não pode ouvir Djavan. Porque Djavan é música do mundo. Ô, irmão. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá seu calor. Vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase um... Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Vou cantar uma de Deus para você. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor. Isso é de Deus. Você percebe? O vento de Deus sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Há expressões de Deus espalhadas no mundo que a gente nem imagina, porque não estão carregando o rótulo de uma religião que quer engarrafar o vento, que quer dizer que ele pertence a um lugar, que ele está num templo específico, que ele está num lugar. Irmãos, o Cristo, eu repito, este sermão é a continuidade do domingo passado, o Cristo que nós servimos, nós o servimos porque nele nós identificamos que tudo aquilo, todo o vento que soprou em todo canto, em todas as crenças, em todos os credos, em todas as religiões, de algum modo apontavam para aquele que um dia viria, para ser tudo em todos e ser a revelação plena do Deus invisível, porque aprove a Deus que nele, diz Paulo aos Colossenses, aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Aleluia! Um dia no trabalho, uma amiga, médium, de uma determinada religião de matriz africana, me procurou. E ela disse, você é pastor, né, Fábio? Eu disse, sou. E ela, assim, muito entristecida, ela falou assim, você também acha que o culto que eu presto na minha religião é para os demônios? E eu disse a ela, eu vou te responder isso de outra forma. A sua pergunta me mostra que o seu coração tem um desejo. E o seu desejo é por Deus. Talvez em algum tempo, muitas outras formas de mediação podem ter sido estabelecidas. Muitos outros códigos religiosos, muitos outros ensinos, muitas outras palavras. Na sua religião, no judaísmo antigo, em toda e qualquer crença. Mas um dia, tem um texto na minha Bíblia, disse a ela, que diz assim, que havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, por intermédio dos profetas, a nós nos últimos dias, Ele nos falou pelo seu próprio Filho. Sabe por quê? Que eu não busco a Deus por intermédio das entidades que você cultua? Porque Jesus é aquele em quem Deus, e por intermédio de quem Deus se revela plenamente. Sabe por que nós evangélicos não temos santos mediadores? Sabe por que nós evangélicos não temos ou não oramos a qualquer outra figura da nossa crença?
Porque nós não estabelecemos mais nenhum outro mediador. Porque só há um Deus e um só mediador eficaz é Jesus Cristo. E por intermédio dele, ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome recebereis. Eu tenho sede de Deus tanto quanto você, e eu encontrei em Jesus aquele que é o Deus que veio a mim pessoalmente e se revelou plenamente a mim. Portanto, não importa o que sejam as entidades, não importa o que sejam as imagens, não importa o que sejam os símbolos que você segue, que você acredita, eu quero que você entenda que Jesus é aquele em quem tudo isso se consuma, e o Deus que você busca veio até você em Jesus. E nós temos muitas vezes a ideia de que para apresentar Jesus às pessoas a gente faz isso desqualificando a fé do outro, demonizando a fé do outro. Essa semana eu vi alguém dizendo, porque tinha uma imagem do Exu com o tridente. E aí falando, tá vendo esse tridente do diabo? Eu vi um evangélico falando. E aí eu falei para ele: tu gosta de filme de super-herói? Gosto. Você viu Aquaman? Viu? Você tá ligado que ele usa um tridente, não tá? Tu curte o Thor? Curte, né? Pois é, eu tenho uma novidade para você. Você sabia que os deuses nórdicos exigiam sacrifício de sangue, mas os orixás africanos não? O sacrifício humano, perdão. Pois é, Thor exigia sacrifício humano. Exu não. Mas a gente diz que Exu é diabo e o Thor é legal. A gente não consegue perceber o quanto nossas crenças, elas foram construídas sob preconceito. Sobre a ideia de demonizar o outro, desconstruir o outro. Ah, pastor, mas eu não vejo ninguém cultuando, adorando a Thor. Entendeu? Tem gente cultuando. Você sabia que lá nos Estados Unidos tem uma igreja da Star Wars? Que o pessoal cultua o Darth Vader? Você sabia disso? Eu me amarro no Darth Vader, eu tenho um na minha mesa no trabalho. Entendeu? O que eu quero dizer, irmãos? Eu não estou dizendo que todo caminho leva a Deus. O que eu estou dizendo é que em todos os lugares há quem busque a Deus. E que Deus é tão misericordioso que o vento dele sopra onde quer. Sopra onde quer. Não sabemos de onde vem e não sabemos para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. João capítulo 4, é só virar uma página, ou mesmo no próximo estará na sua tela. João capítulo 4, no versículo 19, aquela mulher diz a Jesus: agora eu sei, Senhor, que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então percebe, Jesus está dizendo, há um culto feito em Samaria, nos montes de Samaria, cheio de paganismo. Porque eu não sei se você tem conhecimento disso. Samaria era um culto cheio de paganismo. Os judeus não falavam com os samaritanos porque o culto deles e a religião deles estava misturada com as crenças assírias, das influências que eles sofreram dos povos com os quais eles se miscigenaram. E Jesus então diz para eles, olha só, Jesus não diz para os samaritanos, vocês adoram o diabo. Porque o culto de vocês tem altares a Balaíns. Olha o que Jesus diz, vocês adoram
um Deus que vocês não conhecem. Percebe, irmãos, o que Jesus está dizendo para essa mulher? Na crença pagã de vocês, na cultura pagã de vocês, no sincretismo de vocês, vocês têm a intenção verdadeira de adorar a Deus, mas vocês não sabem quem Ele é. Nós sabemos, porque Ele se revelou a Abraão. Hoje, como igreja, nós dizemos, nós o conhecemos, porque Ele se revelou em Jesus. Daí nós deveríamos entender que Jesus deveria ter dito então abandone os montes de Samaria e passe a cultuar no templo de Jerusalém, porque a minha religião é que é certa. Foi isso que Jesus disse? O que Jesus disse foi, mulher, versículo 21, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, lê forte comigo essa frase, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olha o que a religião fez. Deus está na Geremário Dantas 508, onde acontece um culto todo domingo às 9 da manhã e terça às 19h30. E se você quiser encontrar Deus para adorá-lo, você vai sair da sua casa, vai vir a este endereço e você vai poder adorar a Deus. É isso que a religião fez. E Jesus disse assim, Deus não está nem no monte de Samaria, nem no templo de Jerusalém, mas Ele procura, escute, Ele procura, Ele vai, Ele sopra, Ele visita, Ele conhece, Ele está onde haja um coração que o adore em espírito e em verdade. Aleluia! E semana passada eu fiz esta pergunta e faço de novo. Então o que eu estou fazendo aqui, pastor? Você está fazendo aqui? Você está aqui porque você quer aprender dele. Você está aqui exatamente para ouvir uma palavra que ajude você a deixar os seus preconceitos, deixar a sua arrogância, deixar a falsa ideia de que você está aqui porque essa religião é que salva, porque o cristianismo é que é a religião certa. Você está aqui porque você entendeu que a mensagem do Evangelho é ela que te dá vida, é ela que te edifica, que a comunhão é o que abençoa a sua vida, é por isso que você está aqui. Porque, desculpa, quando você estava em casa, Deus estava lá. Quando você estava caminhando para cá, Ele estava contigo. Você não encontrou Deus quando Ele chegou. Já viu que a gente ora? A gente tem essa ideia, né? A gente diz assim, vamos orar, irmãos. Terça-feira eu vejo muito isso acontecer. Aí a gente ora em grupo, cada um faz uma oração, um depois do outro, né? Às vezes eu tenho vontade de fazer uma brincadeira, mas não faço não, para não constranger ninguém. Porque a gente ora assim, Senhor, entramos em Tua presença. Aí eu digo assim, eu não estava? Entramos em Tua presença para Te pedir nessa noite. Aí ele termina a oração e diz amém. Aí o próximo irmão diz assim, Senhor, continuando em Tua presença. Já ouviram essa oração? Não é assim? Continuando em Tua presença e coisa e tal. Eu tenho vontade de fazer a última oração e dizer assim, Senhor, agora saindo da Tua presença. Amém. Porque a gente engarrafou Deus a esses momentos religiosos. O vento de Deus, irmãos, sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Nicodemos, presta atenção. Nicodemos, entende? O judaísmo não vai controlar esta mensagem. Nicodemos, vocês não vão poder dizer o que Deus vai fazer, como vai fazer e onde vai fazer. Nicodemos, vocês não terão mais procuração
aliás, nunca tiveram, mas estou declaradamente dizendo que vocês não têm procuração para dizer quem vai para o céu e quem não vai. Eu vi uma cena fantástica, de uma pessoa dizendo para outra assim: não faz isso, senão você vai para o inferno. Aí diz assim: por que eu vou para o inferno? E a pessoa respondeu assim: porque está escrito na Bíblia que quem pratica estas coisas vai para o inferno. Aí a pessoa respondeu assim: só que não é você que decide isso. Eu achei muito legal a resposta. Só que não é você que decide isso. Não é você que decide. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, você acha que fulano foi para o céu? Eu digo assim: mano, Deus não me chamou para ser porteiro do céu. Deus me chamou para pregar o evangelho. Os fariseus, dos quais Nicodemos fazia parte, o que Jesus diz? Vocês se colocam na porta do reino de Deus e vocês não deixam ninguém entrar e nem vocês mesmos entram. Porque a religião de vocês é isso. É esse negócio que vocês dizem que se cumprir, está dentro. Se não cumprir, está fora. E Jesus diz assim, Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Eu sou o bom pastor. Eu abro a porta, as ovelhas entram por ela e saem por ela. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O vento de Deus sopra onde quer, é a primeira coisa. Significa que o lugar onde Deus age não está sob o controle de uma religião. Olha que coisa bonita. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Epístola de Tiago, capítulo 1. Agora olha que coisa bonita também. Nele, Evangelho de João, capítulo 1. Nele estava a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Escuta isso. Aí lá no século II, o cristianismo começava a fazer uma pergunta. Porque naturalmente, a teologia cristã, ela era lida com reflexões, ou mesmo com a colaboração da reflexão da filosofia grega. E fizeram uma certa pergunta no século II, dizendo: será que há alguma coisa de Deus na filosofia pagã grega? Nos pensadores antigos, com os deuses da mitologia grega antiga? Platão, Sócrates, Aristóteles, será que ele tem alguma coisa a dizer a nós? Justino, o mártir, como foi conhecido, Justino disse: ao logos espermáticos. O logos espermáticos. Quando Justino diz isso, primeiro, quem é o Logos? No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Jesus é o Logos. O que é o Logos na filosofia? É o princípio de todas as coisas. É aquilo que sustenta e em que tudo subsiste. Jesus é a origem, ele é a fonte de toda a realidade, de toda a existência, de tudo que há no cosmos e no universo. Os gregos diziam que o Logos era aquilo que dava significado a todo ser e a tudo que há. E João então diz assim: o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Mas o mesmo João diz assim: e este Logos, em tendo vindo ao mundo, ele iluminou todo homem. O que Justino faz no século II? Ele diz assim: todo homem que há na terra está tomado pelo logos espermáticos. O que é? Por um esperma. Olha a palavra, não se escandalize, porque a palavra grega esperma significa semente. Por uma semente
do verbo. Todo coração humano, de algum modo, está fecundado por uma semente de Deus. Então, quando sair beleza, quando sair bondade, quando sair o bem de um homem que nunca conheceu a Cristo, ou que não professa a nossa fé e a nossa religião, não diga é do diabo, não diga não é de Deus, porque toda boa dádiva vem de Deus, e todo homem está de certa modo fecundado por esta semente do verbo divino. Então Deus pode soprar o seu vento onde quer. O que nós precisamos fazer como cristãos é apontar às pessoas que o Deus que elas adoram sem conhecer, elas podem conhecê-lo plenamente em Jesus. Entende a diferença? Que em vez da gente ficar olhando para as pessoas dizendo que elas são do diabo, adoram o diabo, servem ao diabo, nós precisamos entender. Eu e Margarete conhecemos e convivemos com uma pessoa que ela foi mãe de santo por mais de 30 anos da vida dela. Tem gente aqui que veio da Nova Vida da Freguesia. Não veio? Quem veio da Nova Vida da Freguesia? Conheceram o pastor Felipe, pastor dos jovens de lá. Quem conheceu o pastor Felipe, pastor de jovens? Pois é, pastor Felipe, da Nova Vida de Freguesia, filho da Mari Lúcia. Há mais de 30 anos da sua vida, mãe de santo. Ela se converteu na igreja do qual eu era pastor. À época, eu era pastor auxiliar. E eu nunca me esqueço de uma conversa que ela disse: pastor, em toda a minha vida, meu coração não desejou outra coisa senão amar as pessoas, ajudá-las e servir a Deus. E tudo que eu fiz na minha crença ao longo de toda a minha vida foi tentar do melhor modo possível servir a Deus. E agora que eu conheci Jesus, eu percebi que eu estava enganada. Então percebe? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Aleluia. Lá, irmãos, não está um coração adorador do diabo, um coração adorador do demônio, um servo de Satanás. Lá no mundo e fora e em todo canto, nas crenças diversas do mundo inteiro, o que há é gente que muitas vezes estão sinceramente buscando a Deus. Relaxa, relaxa, a voz do Jesus será ouvida nesses corações. A voz do Senhor será ouvida, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Fale de Jesus, irmãos. Fale de Jesus, porque Ele é lindo. Fale de Jesus, porque Ele é doce. Fale de Jesus, porque Ele é paz, uma paz que ninguém pode dar. Fale de Jesus, porque o seu amor é maior do que tudo. Fale de Jesus, porque não existe nada mais precioso e nada que seja capaz de dar sentido à vida humana senão Cristo. Fale de Jesus, porque Jesus é um tesouro escondido. Fale de Jesus, porque Ele é maior do que tudo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E você só precisa falar de Jesus. Porque se Ele for tudo isso, e você for capaz de demonstrar às pessoas o quão maravilhoso Ele é, você não precisará desacreditar as suas crenças, demonizar os seus credos, você não precisará ofender a sua fé e a sua religião, apenas fale de Jesus. E diga o que Ele é para você. E demonstre o que Ele pode fazer pelas suas vidas. Apenas fale de Jesus.
Não sabemos de onde ele vem. O Espírito de Deus é imprevisível, ele é incontrolável, ele não é domesticável. Por isso que não se marca culto de cura e libertação. Não se marca culto de milagres. Não se marca culto de revelação. A igreja nunca fez isso, pelo menos em boa parte da sua história. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não controla a agenda do Espírito Santo. Porque a gente não controla a agenda do Espírito Santo. A gente não faz um culto dizendo, venha porque hoje Deus vai curar. A gente não faz um culto dizendo, venha porque hoje Deus vai abrir porta de emprego. A gente não faz um culto dizendo, venha porque hoje tal coisa vai acontecer. A gente faz culto para celebrar, para adorar, para louvar o nome de Jesus e para aprender da sua palavra. E nós simplesmente nos colocamos disponíveis e dizemos, sopra o que o Senhor quer soprar, de onde quiser, como quiser, e faça a tua vontade entre nós, Senhor. Jesus diz, você ouve o seu barulho, mas não sabe de onde ele vem. Nós, na verdade, respondemos aos efeitos do Espírito Santo. Nós percebemos o seu agir, nós constatamos o seu agir, nós atestamos o seu agir, nós somos impactados pelo seu agir, mas nós não temos controle sobre ele. Eu lembro quando eu era pentecostal, eu dizia assim, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Os livros pentecostais diziam isso. Fala aleluia, fala glória, fala aleluia, repete aleluia, glória, 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 repete. Fala. No outro dia eu tive uma discussão com uma pessoa, uma conversa com uma pessoa que dizia, é preciso ensinar as pessoas como elas devem buscar para serem cheias do Espírito Santo. Eu digo assim, qual o método? Qual o formato? Qual o passo a passo? Qual a metodologia para que você tenha uma vida cheia do Espírito? Irmãos, nós buscamos intimidade, conhecimento de Deus, nós lemos a palavra, nós oramos, nós estamos com o nosso coração disponível, não há um método, não há uma cartilha, o vento de Deus sopra como quer, de onde quer, a gente vai ouvir o barulho e a gente não vai saber como aconteceu. E você vai perceber que daqui a pouco a sua vida está transbordando, cheia da presença do Espírito Santo, viva, latente na sua alma, pulsando no seu coração. E alguém vai dizer assim, como é que faz para eu conseguir isso? Simão disse isso para Pedro e João. Como é que faz? Eu pago se vocês me ensinarem. Como é que eu faço para receber? E ele diz, você não tem parte com isso. Sabe por quê? Porque o vento de Deus, nós não sabemos de onde ele vem. Você apenas vai ouvir o barulho. Qual o segredo? Esteja disponível. Esteja disponível. Jesus disse assim, eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Fica então na cidade, fica em Jerusalém, até que ele venha. E eles ficaram lá. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias. E de repente soprou um vento dentro daquele lugar. Aleluia, era Pentecostes. Jesus não marcou data, não marcou hora, não disse o que eles tinham que fazer, ou como tinham que buscar, só disse, fica lá e espera, ele virá. Aleluia, esteja disponível, esteja atento, esteja com o seu coração aberto, e não deixe passar a oportunidade que Deus te dá de você ter intimidade com o Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, ele diz, portanto, diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esteja sensível, esteja disponível, esteja necessitado como tem fome e sede de Deus, como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo, diz o salmista no Salmo 42. Então significa, pastor, que se eu não controlo, se eu não tenho nenhum controle sobre o que o Espírito Santo vai fazer ou como ele vai fazer, então está ligado, está certo
que se ele vier e resolver me fazer debater no chão, rodar, virar cambalhota, e pular, e fazer não sei o quê, então tá valendo, porque ele faz do jeito que ele quer e como ele quer. Pois é, apesar da gente não controlar, o Espírito Santo tem um meio de agir. Porque tem gente que diz isso, né? Não, quando o Espírito Santo age, a gente não tem controle. Coisa nenhuma, presta atenção. 1 Coríntios 14, 26 a 33. Eu já vou terminar. Mas eu preciso dar essa orientação a você. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem um ensino, e este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e o outro faz uma interpretação, que tudo seja dito para edificação. No caso de alguém falar em língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente. Então aquela balbúrdia que a gente vê, irmãos, sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Presbiteriano não acredita em dom de línguas? Não, o presbiteriano não pode acreditar em dom de línguas. Mas ele também acredita que se não houver quem interprete, ele fica caladinho, ele fala no seu coração. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Agora lê comigo essa frase. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aqui tem um princípio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não trabalha por possessão, irmãos. Entende? O Espírito Santo não trabalha por possessão. Ele não é aquela força que toma conta do seu entendimento, que toma conta das suas faculdades mentais, que passa a controlar o seu corpo e que ele se impõe sobre você como se você deixasse de ser pessoa. O espírito dos profetas está sujeito à compreensão, ao controle, ao domínio próprio, à racionalidade do profeta, para que ele seja capaz de entender que ele não grita porque está com vontade de gritar, que ele cala quando quer calar, que ele faz silêncio quando quer fazer, porque o Espírito Santo não promove balbúrdia. Esse é um princípio que nós precisamos entender. E mais, olha o que diz o verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus é Deus de paz. Eu já vi gente que, pelo Espírito Santo, deu soco de tirar sangue do nariz do outro. Bateu a mão assim. Tinha gente na igreja que a gente até sabia, as cadeiras não eram bancos, eram cadeiras, que quando aquela pessoa começava, saía todo mundo de perto e deixava assim. Ó. E era cadeira para tudo que é canto. Espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Ah, pastor, mas lá em 2 Coríntios capítulo 3 está escrito que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, pastor. Irmãos, vamos ler a Bíblia. O texto diz que quando estavam sob a lei, Moisés falava e colocava um véu sobre a cabeça. E falava com o povo. E havia uma submissão àquela estrutura da lei. E mesmo depois que o brilho da face de Moisés passou, ele não retirou o véu, continuou usando o mesmo véu. E aí o apóstolo diz, e até hoje parece que toda vez que as pessoas estão diante de Deus, elas continuam usando o mesmo véu da lei, submetidas à mesma lei, às mesmas obrigações, aos mesmos medos, aos mesmos ritos. E aí ele diz assim, vocês não estão mais debaixo deste princípio, vocês não estão mais debaixo deste véu da lei, vocês estão debaixo da graça, vocês não são mais escravos desse sistema, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade para quê? Para você virar cambalhota? Não, liberdade para você ser livre da lei.
Então as pessoas não leem Bíblia e querem fazer teologia sem ler Bíblia. E o texto então termina dizendo: o vento de Deus sopra onde quer, não sabemos de onde, não sabemos o lugar, sopra onde quer, não sabemos o lugar. O vento de Deus sopra e nós não sabemos de onde, ou seja, ele é imprevisível, ele não está sob o nosso controle. Nós apenas ouvimos o seu barulho, sentimos os seus efeitos. E terceira coisa, e também não sabemos para onde vai. A gente não tem controle sobre como Deus age e o que Deus vai fazer na vida de cada um. Por isso que a gente não faz cartilha de santidade, sabe? Se converteu, então não pode fazer isso, tem que parar daquilo, parar aquilo outro, deixar isso, deixar aquilo outro, depois de 3 meses e coisa. A gente fica avaliando a vida das pessoas assim. Só Deus sabe de que modo Ele vai fazer a obra na vida de cada um, meu irmão. Ah, pastor, ele se converteu, mas não mudou ainda. Deixa Deus ser Deus, meu irmão. Nós vamos receber um irmão, ele não está aqui hoje, né? Fiquei muito emocionado. Ele vai ser recebido como membro agora em março. Ele vai ser batizado, ele e a esposa. E ele chegou na igreja, se converteu, sentou nesse banco, foi no gabinete, se emociona quase todo culto com a palavra. E aí quando a gente sai para conversar lá fora, ele xingava meia dúzia de palavrões, acendia o cigarro e continuava conversando. Eu nunca dei uma palavra a ele sobre o cigarro dele. Nunca. Nunca. Nunca falei, irmão, isso é pecado, Deus tem que te libertar, vamos orar aqui para Deus te libertar disso. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Há 2 semanas atrás ele me chamou no portão: pastor, tem uma novidade para contar. Falei, diz aí. Parei de fumar. Quem foi que pediu? Quem foi que te disse? Quem foi que te cobrou isso? Quem foi que exigiu isso de você? Deixa Deus fazer a obra no seu tempo, do seu modo, do seu jeito. O propósito é dele. Nós não sabemos para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus, o Espírito Santo faz conforme a sua vontade. Entenda isso. E se a gente entender isso, irmãos, a gente vai parar de acreditar que a gente conseguiu engarrafar o Espírito Santo e botou um rótulo nele chamado cristianismo. Amém? Aleluia. Eu espero que os bancos vazios hoje, que não estavam semana passada, não sejam consequência do sermão. Porque se for, é possível que semana que vem tenha menos gente. E eu sempre me pergunto, será que eu devo pregar esses sermões? Sim, irmãos. Porque se a sua liberdade e o seu amor em Cristo não for capaz de fazer com que você se mantenha firme neste caminho, não vai ser engarrafar você que fará você ter experiência, caminhada e estar com Deus na sua vida. Jesus não tinha essa preocupação. Ele olhou para a galera e disse assim: quer ir? Pode ir. Mas ele foi surpreendido com a resposta de Pedro. Para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Você não precisa se converter, se tornar evangélico e membro desta igreja. Mas a pergunta que eu te faço é: para onde você vai? Quem mais pode te oferecer Deus de um modo tão claro, tão verdadeiro e tão puro? Só Jesus tem palavras de vida eterna.